Estamos iniciando mais um programa Assembleia Convida, com o objetivo de diminuir problemas ambientais causados pelo descarte irregular de entulhos e promover a geração de emprego e renda. O prefeito Emílio de Souza de Osasco inaugurou no dia 13 de maio de 2009 a usina de reciclagem de entulho. Eu gostaria de receber aqui o senhor Valdir Ribeiro, que é secretário de obra da cidade de Osasco, que nos honra aqui com a sua presença, e ele vem falar um pouco sobre esse assunto. Eu gostaria, como primeira pergunta, meu caro Valdir Ribeiro, antes de agradecer a sua presença aqui, Osasco está encontrando uma solução para os resíduos sólidos? Bom, primeiramente, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, deputado. É uma satisfação muito grande. O problema de resíduos gerados pelas cidades, pelas grandes cidades, é muito grande. Além da coleta domiciliar que é feita, existe o descarte irregular de resíduos de construção civil, resíduos hospitalares, enfim, todo tipo de resíduo de lixo gerado tem que ser dado uma solução. Na cidade de Osasco a gente tem procurado dar uma solução ambientalmente correta, ao invés de descartar isso simplesmente no aterro sanitário. E uma das providências que a gente tomou foi a implantação de uma usina de reciclagem de entulho. Então lá é reciclado todo o entulho, todo o material descartado de construção civil, principalmente o material que é descartado de forma irregular nas ruas da cidade. A par disso, também, tentando dar essa solução aos resíduos, estamos implantando a coleta seletiva através de cooperativas. Na cidade nós implantamos 2 novas cooperativas, 2 centrais de reciclagem, que a gente chama de material reciclável, uma na zona norte, outra na zona sul da cidade, tentando já implantar a coleta seletiva na cidade como um todo. O senhor tem ideia da quantidade de entulho que é reciclado por essa usina? A capacidade da usina hoje, ela é de 25 toneladas hora. Isso dá alguma coisa em torno de 5.000 toneladas mês. A prefeitura, com seus equipamentos, ela retira das vias públicas da cidade alguma coisa em torno de 120 a 150 toneladas por dia. Só para as pessoas terem noção do que isso representa, aproximadamente 10 viagens de caminhão, 10 a 15 viagens de caminhão são retirados das ruas da cidade que foram descartadas de maneira irregular na frente das residências, em praças, áreas, às vezes terrenos que estão baldios, que estão sem utilização, são descartados de maneira irregular. Então a prefeitura recolhe esse material hoje, alguma coisa em torno de 120 e 150 toneladas dia. E esse material é todo reciclado, é feita uma triagem e é reciclado nessa utilizado usina. Novamente, ele é reutilizado para que tipo de... Em que consiste essa reciclagem? Na verdade, você pega o entulho, passa por uma moenda, vamos chamar assim, uma mandíbula que moe esse material, e através de esteiras ele passa por um conjunto de peneiras e ele é selecionado. Então, do material do entulho da construção, a gente faz areia, pedrisco, pedra 1 e rachão. Esse material separado, ele volta a ser reutilizado na forma de concreto não estrutural, então a gente usa para fazer passeios de praça, pistas de caminhada, utilizamos para regularização mecânica nas ruas de terra, cascalhamento das ruas de terra, que nós temos algumas na cidade ainda. Utilizamos também, tivemos uma experiência muito boa, para fazer base de pavimentação, com asfalto espumado. Então a gente fez base de pavimentação de ruas. E é um material que pode ter uma larga utilização na construção civil. Tem muito material que contém amianto na cidade? Olha, na verdade esse descarte que é feito de maneira irregular contém todo tipo de material, por isso que ele tem que ser previamente triado. Então ele passa por uma central antes de ser reutilizado, antes de ser processado, e lá é triado todo aquele material que não serve para ser reciclado. Separado. Separado. Então amianto, latas de tinta, lâmpadas,
que as pessoas descartam, são triados, são separados, e esse material é dado o destino correto, é remetido para aterros licenciados que a gente possa dispor esse material. Quanto foi investido para a instalação dessa usina de reciclagem? Tem uma ideia, mais ou menos? Olha, a usina foi concebida através de uma parceria com uma entidade Nova Ágora e com a Fundação Banco do Brasil, que financiou o projeto. Fundação Banco do Brasil. Isso. E o Instituto Nova Ágora, que é uma ONG, que hoje opera a usina através de um convênio com a Prefeitura. Foi investido alguma coisa em torno de R$400 mil, R$450 mil na construção da usina, como parceria da Fundação Banco do Brasil. E a Prefeitura entrou com a doação de terreno e a construção da infraestrutura para que ela pudesse operar. A usina é uma referência para várias cidades do estado. Como Osasco tem trabalhado para levar essa inovação para outras localidades? Na verdade, nós somos muito procurados por outros municípios quando a gente instalou essa usina, por conta de ser, talvez não pioneira, mas uma das primeiras a implantar esse tipo de usina. E principalmente por conta da utilização que vem sendo dada a esse material reciclado. Quando eu falo que a gente fez pavimentação de base de pavimentação de rua, nós fizemos em Osasco através de um recurso que nós conseguimos, inclusive, aqui é um recurso estadual, a pavimentação de 7 ruas com base feita de asfalto espumado, material reciclado espumado. Então é um procedimento onde você pega esse material, processa ele com concreto asfáltico e executa a base. Com isso a gente conseguiu uma economia na base do pavimento de aproximadamente 70%. E no pavimento como um todo, algo em torno de 50% de economia na execução da pavimentação. A Prefeitura também apresentou um plano de gestão de resíduo sólido. O que prevê esse plano? Você poderia me dizer? Esse plano de gestão, ele vai de encontro com a legislação federal, que obriga que os municípios implementem ações e tenham essas ações o objetivo de minimizar a quantidade de material que é descartado em aterro. Então que a gente possa, vamos dizer assim, em última análise, né, que a gente possa reciclar e reaproveitar o máximo de material possível e descartar o mínimo no aterro, né? Então, esse plano, na verdade, ele dá as diretrizes de algumas ações que a gente deve tomar ao longo do tempo. Como eu lhe falei, né, como a gente estava falando da primeira, a implantação da usina de reciclagem de entulho, para que o entulho não seja descartado diretamente no aterro sem o seu devido aproveitamento. A implantação da coleta seletiva, que é outra ação que nós temos feito, estamos implantando através de cooperativas, e aí então entra uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho da Prefeitura de Osasco, que capacita as pessoas, fomenta as cooperativas e elas passam a operar em terreno próprio, ter vida própria. São quantas cooperativas? Então, nós temos em Osasco 2 cooperativas, uma que atua na Zona Norte e outra que atua na Zona Sul. São cooperativas de catadores que hoje trabalham nessas usinas de reciclagem, fazem a coleta de material reciclado nos bairros, processam esse material. A Prefeitura fez uma parceria com essas cooperativas, dando toda a infraestrutura, com galpão, com prensa, refeitório, vestiários, enfim, todas as condições para que os cooperados possam trabalhar dignamente. Eles deixaram de ser catadores de rua e passaram a agregar renda ao seu trabalho. Na verdade, eles continuam coletando material reciclado, só que com maior qualidade, processam, elaboram um pouco mais desse material e com isso conseguem um melhor rendimento. Hoje um catador o que seria um catador, que hoje é um cooperado, ele tem um rendimento médio de R$800 a R$900 mês nessas cooperativas. Com relação a recapeamento de ruas, como que isso é feito? Através desse material que é recuperado, né, reciclado?
Esse material, na verdade, ele é utilizado para a base de pavimentação. A base. O recapeamento em si ele é feito com asfalto tradicional, normal, concreto asfáltico. O que é feito é a base para a pavimentação de novas ruas, é feito com esse material. Eu gosto de falar desse assunto, Marcos, porque essa sim foi uma experiência pioneira no estado e acho que no país, em termos de execução de pavimentação, né? E a economia que isso gera é muito grande. Como eu disse anteriormente, aproximadamente 60% na base e uma economia de 30% a 40% no pavimento como um todo, obtendo a mesma resistência de equivalência se a gente usasse os materiais agregados de base normais, como pedra, bica corrida, enfim, a equivalência de resistência do material. A gente fez essa experiência, foram feitos todos os ensaios, acompanhamentos, para que a gente possa normatizar, inclusive, esse procedimento. Há um local para se receber esses entulhos também, ou esses entulhos são retirados? Olha, explicando um pouquinho como funciona hoje a usina. Então, a Prefeitura estabeleceu um convênio com esse Instituto Nova Ágora, que é uma organização não governamental, que opera a usina de reciclagem. Como eu lhe falei, a capacidade da usina é de alguma coisa de 5 mil toneladas mês, 25 toneladas hora. 25 toneladas hora, no turno de 8 horas, daria alguma coisa em torno de 5 mil toneladas mês. Esse material ele é recebido principalmente da coleta e da retirada que a Prefeitura faz nas ruas do município. Só que ainda assim é possível receber um pouco mais de material. Então o Instituto, através desse convênio, recebe material de fora também, tá certo? E desse material produzido, para que a usina tenha subsistência, que ela consiga sobreviver com as forças próprias sem precisar de subsídio dos cofres públicos, 50% do material produzido é devolvido à Prefeitura, sem custo nenhum. E os outros 50% é revendido ao mercado, para que possa custear a operação da usina sem que o município precise ficar aportando recurso. Então hoje a usina ela vive com vida própria, vamos assim dizer. Ela opera nesse sistema que eu lhe falei, dividindo o material e pondo o material no mercado, para que ela possa subsistir sem custo nenhum para o município. Com relação aos entulhos que são despejados, existe algum tipo de campanha de orientação? Porque nós sabemos que esse é um problema geral de toda a região metropolitana, de todo o estado. Lidar com materiais que são despejados, jogados em locais que não são adequados e acabam trazendo transtorno. Há alguma campanha, alguma orientação? Sem dúvida. O município faz campanhas constantes, frequentes, para que isso não aconteça. Por vezes de madrugada, né? Precisa ter guarda municipal. A gente entende, às vezes precisa guarda, às vezes a gente entende, o município de Osasco tem uma população de periferia, como toda a área urbana, como você falou, tem uma população de periferia muito grande, e o cara com esforço ele reforma a sua casa, reforma o seu banheiro, e acaba não tendo condição de pagar uma caçamba, pagar um caminhão para retirar, e ele acaba descartando isso. O carrinheiro pega, joga na primeira praça, às vezes até o próprio morador pega o carrinho durante a noite e joga numa praça, joga numa rua erma, às vezes também alguns caçambeiros e caminhões também que não são muito sérios, descartam isso, de outras cidades passando, descartam isso em vias públicas, às vezes no meio da via. A gente faz algumas campanhas, procura manter uma fiscalização em si, mas o que vai resolver mesmo, a gente acredita, é na campanha educativa, que as pessoas se conscientizem que elas não devem ter esse procedimento, que devem tentar contratar a caçamba, contratar o autorizado, fazer o descarte legal desse material. Com relação à manutenção do asfalto, nós sabemos que não é uma coisa exclusiva da cidade de Osasco, os vazamentos de água provocados pela Sabesp, e que acaba trazendo transtornos no pavimento asfáltico, provocando buracos, enfim. Como que a prefeitura lida
para que a Sabesp faça, vamos dizer, essa reposição, esse conserto, com uma certa rapidez, enfim? É uma briga constante, Marcos. A Sabesp, ela tem os problemas de vazamento, a gente entende, tem os problemas de expansão de rede numa cidade que está crescendo e cada vez cresce mais, tem os problemas de expansão de rede, implantação de esgoto, que Osasco, você sabe, nesse aspecto, o esgoto ele é muito mal atendido pela Sabesp, muito pouco esgoto é coletado, muito pouco esgoto é tratado. Menos ainda. Menos ainda. Então, na verdade, é uma briga constante nessa reposição. E mais do que a demora na reposição, o que nos causa mais assim, angústia e que a gente cobra insistentemente é a qualidade do serviço que é feito. A reposição inadequada, não repõe a base, não repõe a capa adequadamente. E isso causa transtorno, porque às vezes você acabou de recapear uma avenida, uma rua, rompe, é isso que nós e de repente é um buraco atrás do outro, e você passa dali 6, 7 meses, 8 meses, o que era para estar uma rua em perfeitas condições está cheio de caroço, vamos chamar assim, que é o que a Sabesp costuma fazer nas suas reposições, né? Isso é muito ruim. Além de outras, da Sabesp, outras empresas realizam também corte de asfaltos. Como toda cidade que, assim, da área da mancha urbana que está mais na periferia, os serviços vão chegando ao longo do tempo, não é isso? Então hoje, por exemplo, nós temos a Comgás, que está fazendo um grande plano de expansão na cidade. Você pega a Embratel, enfim, circuitos de fibra ótica de empresas, enfim, todas essas expansões, elas são feitas numa cidade que teoricamente teria que ter pensado nisso antes, e o crescimento às vezes é meio desordenado, rápido demais, sem o devido planejamento. Então isso causa o transtorno, porque agora é que tem que ser feito o buraco, tem que ser reposto. Mas normalmente a gente tem fiscalizado bem, tem conseguido melhorar um pouco na qualidade principalmente nessas implantações novas, né, de serviços novos. Mas é uma briga constante, é uma briga do município constante com as suas concessionárias, vamos assim chamar. Quais são as maiores dificuldades de reciclar entulho? Olha, a maior dificuldade, eu diria que, primeiro, o descarte de maneira... A coisa vem de início, né? O descarte ele é feito, na grande parte, de maneira inadequada. Então, é jogado numa praça, junto com lixo, com um monte de coisa, e quando você remove tudo junto. Então, quando o material vem todo misturado, a primeira dificuldade, você fazer uma triagem. Aí as cooperativas entram na parada. Não, né, na verdade, as cooperativas elas fazem a coleta seletiva domiciliar. E alguns grandes geradores de lixo. O entulho vai direto para a usina. Na usina tem uma área e esse material tem que ser primeiro triado. Madeira, vidro, metal, às vezes pequenas estruturas de concreto que tem que ser primeiras demolidas para tirar o aço. Enfim, essa talvez seja a maior dificuldade no recolhimento e no processamento desse material. Se a gente tivesse um descarte irregular, com material já separado, que não misturassem as coisas, seria muito mais fácil. Com relação às cooperativas, quantas pessoas mais ou menos trabalham nessas cooperativas? Tem uma ideia? Gira em torno de 30 pessoas em cada cooperativa. 30 pessoas. Cada cooperativa hoje tem 30 cooperados, eles têm feito a reciclagem de aproximadamente 50 toneladas mês de materiais diversos, alumínio, ferro, plástico, papel, todos materiais diversos de coleta. Como eu falei, eles coletam esse material através de caminhões, fazem a coleta nos bairros, levam para os galpões das cooperativas, é processado através de prensas, picadores, enfardadores e vendem isso no mercado. E isso tem proporcionado aos catadores, aos cooperados, né, não mais catadores, mas agora cooperados, um rendimento, alguma coisa em torno de R$800 a R$900 mês. E o meio ambiente agradece e reduz a quantidade de material que vai para o aterro sanitário, né? Sem dúvida, reduz bastante.
a quantidade de material que é descartado no aterro, e o meio ambiente, sem dúvida, que agradece, né? Parabéns. Nós sabemos também que existe uma outra cooperativa, já ouvimos, de costureira. E como que funciona essa cooperativa e elas costuram para quem? Esses trabalhos de cooperativas são feitos através da Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho, como ele diz. Isso. E elas fazem o uniforme escolar? Isso. Na verdade, qual é o trabalho da Secretaria? Ela capacita as pessoas, treina as pessoas e induz para que elas trabalhem de forma cooperada. E aí tenta ampliar esse mercado de trabalho. Então é feito um trabalho com as costureiras são treinadas, capacitadas, e aí elas formam as cooperativas, e formaram essa cooperativa, por exemplo, que hoje costura todo o material escolar, todo o uniforme escolar da Prefeitura de Osasco. Então todo o uniforme escolar da Prefeitura de Osasco é feito através de uma cooperativa. Então a Prefeitura não compra mais de fora. Não compra mais de fora. Feito lá e gera renda. Gera trabalho e renda no próprio município. É uma novidade, né? Porque antes era tudo comprado fora, encomendado, e é uma quantidade relativamente grande de uniforme, né? Exatamente. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos novamente a falar de reciclagem de entulho. Voltamos com a Assembleia Convida e hoje recebendo aqui o secretário de Obras e Transporte da cidade de Osasco, Valdir Ribeiro. Mas, meu caro secretário, nós, nesse momento em que se discute muito crescimento, desenvolvimento com sustentabilidade, então nós sabemos da importância que é a manutenção da cidade. Eu assisti alguma informação a respeito de asfalto, que é ecológico, faz drenagem. Nós temos que pensar nas calçadas, enfim, em tudo. Esse asfalto seria possível ser aplicado ou é uma coisa difícil? O senhor tem conhecimento disso? Na verdade, esse asfalto drenante, né, que drena água de chuva, é uma experiência muito nova, muito recente, que está sendo ainda testada, né? Ela está em fase de testes, parece que são engenheiros do IPT, da Escola Politécnica, da USP, né, que estão desenvolvendo esse projeto ainda. É uma experiência. É uma experiência ainda que está para ser testada, para que a gente possa, sem dúvida, é bastante interessante. A gente poderia, assim que testado, aprovado, a gente ter dados para que a gente pudesse experimentar e ver. Com relação à sustentabilidade, o que a gente tem feito, como a gente estava falando anteriormente, é reutilizar materiais que antes eram descartados de maneira inadequada em aterros, né? E muitos levados pelas águas, geram enchente, né? Todo o material, bueiros. Todo resíduo que é despejado na rua de maneira inconsequente pela população, ele causa transtornos nesse aspecto, né? Pega uma chuvarada, o que acontece? Isso vai para a boca de lobo, entope o sistema de drenagem, tem um problema de enchente. Então, isso é um transtorno. Esse material a gente tem retirado, como eu disse, e utilizado ele na base de pavimentação e principalmente para fazer novas estruturas de concreto fazer concreto não estrutural. Então a gente usa para fazer piso de calçada, argamassas de reboque, assentamento de tijolo. Quando você faz uma galeria, todo o rejuntamento dos tubos, né, o assentamento dos blocos das caixas de boca de lobo, dos PVs, o material é reutilizado. Para você ter ideia, deputado Marcos Martins, o ano passado, com a utilização da usina, nós compramos apenas 1/3 de material de agregado de construção que a gente costumava comprar anualmente. Ou seja, nós economizamos 2/3 no agregado. Areia, pedra
pedrisco e rachão. Parabéns. Então é uma economia grande para o município. Eu observei outro dia também, numa placa lá da cidade, plantio de árvores que tem um determinado número lá, é de outra secretaria, mas como nós estamos falando em sustentabilidade, é uma coisa importante. 18 mil, 20 mil, não sei, árvores plantadas, não sei se foram nesses 4 anos do mandato do prefeito Emídio. Através da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, o secretário Carlos Marques, né, ele tem um programa grande, um programa muito bacana de replantio de árvores. E ele é muito duro até com a gente lá na Secretaria de Obras, né? Não se faz obra sem que possa ter a devida compensação ambiental através do plantio de árvores, e com todo um cuidado com a drenagem, de manter áreas que permitam a drenagem. É um trabalho bastante interessante que é desenvolvido pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente lá em Osasco. Nós procuramos aqui com o nosso mandato ajudar o Estado de São Paulo, ajudar a cidade, a região metropolitana, e a cidade de Osasco nós destinamos algum recurso do orçamento do Estado, emendas, para recapeamento asfáltico, para uma UTI infantil, para a reforma do centro de zoonose. O senhor poderia falar um pouco de obras? Falar e já agradecer, né, Marcos? Agradecemos o município, o prefeito, e nós agradecemos muito essas indicações que você fez, que a gente conseguiu viabilizar algumas obras na cidade. Fizemos diversos recapeamentos na área central da cidade, com recursos de emendas do deputado, e fizemos agora recentemente uma UTI infantil, que a cidade não tinha UTI infantil. Hoje ela conta no seu hospital central com uma UTI infantil que está para ser inaugurada. Falta a compra de alguns equipamentos só para que a gente possa inaugurar proximamente essa UTI infantil, que é de grande valia para o município. Estamos também fazendo a ampliação e a construção do novo centro de zoonoses, que também é uma emenda do deputado, para que a gente possa dar um melhor atendimento. E a gente fez aquela primeira experiência que eu falei de base de pavimentação com material reciclado, concreto de asfalto espumado. Foi realizada no bairro Recanto das Rosas, na zona sul da cidade. A gente fez a pavimentação de 5 ou 6 ruas. Quase na divisa de Carapicuíba. Isso, divisa de Carapicuíba e São Paulo, aí perto da Raposo Tavares, né? Nós fizemos a base de pavimentação de 6 ruas, com emendas do deputado e da bancada de deputados para a cidade de Osasco. Com relação às coletas, depois que se iniciou esse trabalho de reciclagem, certamente a cidade ganhou. A quantidade de lixos que foram para os bueiros deve ter diminuído bastante. Dá para perceber isso? Os varredores, coisa parecida? Sem dúvida, a gente percebe. Hoje a gente tem a coleta seletiva implantada em 20% apenas da cidade, o que parece um número pequeno, mas a gente tem feito essa implantação de maneira gradual e consistente, para que a gente não tenha recurso. E a gente tem a previsão de conseguir essa implantação de 100% nos próximos 2 anos, implantar 100% dessa coleta seletiva. Como eu falei, a coleta seletiva através das cooperativas tem tirado das ruas e tem reciclado aproximadamente 50 a 60 toneladas de material por mês, né? Então não é pouca coisa, é bastante. Isso representa aproximadamente 2 a 3% 2% do lixo da cidade. Se você pensar que nas grandes cidades você consegue atingir no máximo, quando você tem tudo implantado, uma reciclagem em torno de 5, 10%, o número de 2% é bastante significativo. Tem conhecimento de outras cidades que trabalham também com a reciclagem de entulho para o reaproveitamento? Agora tem várias cidades que possuem essas usinas de reciclagem, inclusive até por as próprias empresas
as construtoras, pavimentadoras, estão implantando as suas próprias usinas, até por uma condição de mercado de reutilizar o material que elas mesmas produzem, né? As concreteiras, as construtoras, algumas estão já implantando essas usinas de reciclagem de material, porque elas já têm o material de construção que já vem para elas, já vem triado, né? Basta ser feito o processamento para que o material possa ser reutilizado na própria construtora, né? Como eu te falei, esse material ele não serve para se usar como estrutura. Então você não pode fazer concreto estrutural, você não pode fazer viga, pilar, laje, isso você não pode fazer, mas você pode fazer todas as argamassas, pisos, você pode fazer reboques, assentamentos com esse material. Eu estava me lembrando de uma outra coisa que é com relação à UTI infantil. Numa das conversas com o secretário de saúde da cidade, ele fazia uma previsão de que com a implantação da UTI infantil na cidade, a cidade poderá reduzir a mortalidade infantil a níveis recomendados pela Organização Mundial de Saúde. A cada 1000 nascidos, morrer menos de 10, 2 dígitos. Então, eu me sinto também realizado, assim que essa UTI entrar em funcionamento, uma contribuição do mandato, assim como também o centro de hemodiálise no Hospital Regional, que já estava em funcionamento, que era uma demanda antiga da população daquela região, para atender diversas cidades, as pessoas que têm problemas renais crônicos. E o centro de zoonose também, eu acho que é uma conquista, porque a necessidade de dar um tratamento adequado para os animais de maneira geral, num convívio fraterno com o ser humano. E esse centro de zoonose certamente vai contribuir para melhorar na nossa cidade também o tratamento dos animais, o convívio. Evidentemente que nós temos outras demandas aí, que é da vigilância, questão de dengue, de outros, e que a dengue, uma parte dela, os criadouros são em caixas d'água. E que nós temos um projeto aqui para substituição das caixas d'água, espero que os projetos sejam aprovados, para eliminar 2 coisas. Eliminar o amianto, que uma grande quantidade de caixas d'água são de amianto, e o amianto é um material cancerígeno, e outro para se combater a dengue. Normalmente a falta de tampas das caixas d'água, a água parada e limpa. Então também outro desafio que nós temos pela frente. Mas, secretário, a questão dos pavimentos, eu me lembrava das calçadas. As calçadas é um desafio, isso no estado inteiro, devido à quantidade de degraus, como lidar com isso. A cidade de Osasco tem alguma ação relacionada a isso, porque existem calçadas que para uma pessoa normal já é difícil de caminhar. Agora imagina uma pessoa idosa, um deficiente, um cadeirante, como se locomover numa situação dessa. Então, se há alguma preocupação na cidade com relação a isso. Eu fui vereador lá e desde o primeiro mandato eu recebia reclamações de que as calçadas não estavam em boas condições, não estavam a arrumar. A responsabilidade das calçadas pertence ao proprietário. Agora, existe alguma ação da prefeitura com relação a isso? Eu sei que ali a Rua Central, houve um investimento ali, a Rua Antônio Agu, e as calçadas acabaram ficando certinhas ali. Mas existe alguma ação? Existe uma legislação própria para a execução dessas calçadas, né? Prevê toda a acessibilidade universal, para que as pessoas possam transitar de maneira adequada, cadeirantes, pessoas portadoras de necessidades especiais possam transitar com rampas de acesso, enfim, a legislação ela prevê todos esses casos. O que a administração tem feito é, como você citou, nas ruas centrais da cidade, né, já começamos a fazer algumas ruas.
A gente tem um plano de obras grande para esse ano que vem, e a gente pretende expandir essa implantação de calçadas acessíveis em todo o centro da cidade, pegando todo o Largo de Osasco, o Calçadão, a Primitiva Avianco, que você conhece bem, o começo ali da João Batista, a Maria Campos, enfim. É um plano que a gente pretende revitalizar aquele centro e dar as condições de acessibilidade em todas as calçadas, paradas de ônibus, travessias de pedestres. Esse plano é um plano que envolve todo o centro, com a revitalização de todo o centro, inclusive do Largo de Osasco, do terminal rodoviário, a interligação viária. Você conhece bem da Rua da Estação com a Hilário Pereira, promovendo uma ligação viária paralela à Avenida dos Autonomistas. A ligação com a Zona Norte? E a ligação com a Zona Norte é feita através de travessia de pedestres por cima da rede da CPTM, onde vai ser feito um belo bulevar em cima da estação, uma nova estação que está sendo construída pela CPTM em parceria com a Prefeitura do município de Osasco, onde a Prefeitura cedeu áreas, ajudou na elaboração do projeto, visando um conjunto arquitetônico de toda essa operação que a gente está pensando que a gente vai executar na região central de Osasco. Nós temos cobrado aqui a saída do metrô da capital para atender a região metropolitana. Porque o metrô de São Paulo é um metrô da capital. Não dá para se chamar de metropolitano, porque ele não saiu ainda para atender a população. Está atrasado. Nós temos aqui 60 e poucos quilômetros de metrô na capital, e começou junto com o México. O México tem mais de 200. E agora, com essa reforma dessa estação, nós cobramos também bastante, em função a Associação dos Deficientes lá de Carapicuíba, me procuraram, e nós tivemos a CPTN para cobrar acessibilidade, reduzir o prazo que eles tinham para previsão. E agora, com essa reforma aí da estação de Osasco, que dá para se perceber já, nós estamos cobrando para que o metrô chegue até lá. O senhor sabe se tem alguma previsão ali, algum entendimento? Metrô de superfície, pelo menos? Isso. Espero que seja metrô mesmo, não seja só um trem melhorado. Não. Na verdade, a estação nova vai permitir que Osasco tenha acesso a um trem com menores intervalos, um trem de melhor qualidade, um transporte, praticamente um metrô de superfície, né? Essa parceria entre o município e o Estado propiciaram que a gente conseguisse ter esse avanço, que deve chegar até Osasco. As previsões das obras é para o do meio para o final do próximo ano, né? Então a gente deve ter esse benefício, vamos dizer assim, né? Fruto dessa parceria com a Prefeitura e o Governo do Estado. Com relação a essa revitalização, esse projeto de revitalização, nós temos informações de que o Osasco é uma cidade que tem um comércio bastante grande, bastante ativo, e que a rua Antônio Agu, a principal rua da cidade, ela só perde no comércio para 25 de março. O que está previsto com relação a essa revitalização no centro ali da estação? Será construída uma rodoviária? O que será feito ali? É uma revitalização de toda a área central, que prevê a remodelação do terminal rodoviário que tem ali, né? Com a implantação como eu lhe falei, de calçadas acessíveis, rampas, lombofaixas para que os pedestres possam transitar, a abertura da praça como tudo. O projeto que concebeu a construção da estação, a passarela de ligação norte e sul de pedestres, prevê vamos dizer, uma limpeza na área como um todo, que a gente tenha espaços amplos para que as pessoas possam circular com facilidade. Você comentou bem, a estação dá de cara com o calçadão Antônio Agu, onde circulam aproximadamente 250 mil pessoas por dia, em período normal, né? Então, quer dizer, é um movimento muito grande. Na área do calçadão, a gente deve fazer toda a troca dos pisos, nova iluminação, novo mobiliário urbano, né? O mobiliário urbano são placas, bancos, vasos, jardinagem,
tudo isso deve ser revitalizado e melhorado, não só no calçadão, como eu lhe falei, mas também na Primitiva Avianco e algumas travessas ali na região central. Sem dúvida que é um desafio para as cidades, como a cidade de Osasco era uma vila de São Paulo, e herda toda uma construção e série de coisas que não foram planejados, né? E nós temos conhecimento também que houve aí uma série de debates e discussões para pensar a cidade quando chegaram 50 anos. Osasco tem 47 anos, né? Isso. Então, quando Osasco tiver... Como que se deu isso daí? Essas reuniões, esse planejamento proposto pelo prefeito Emílio, eu sei que houveram vários debates lá. Na verdade, a administração, através do prefeito, o prefeito ele propôs que a gente planejasse a cidade, como você falou bem, uma cidade da periferia de São Paulo, né, que oriunda da emancipação de um bairro da capital, né, recente isso, né, 47 anos. 47 anos é muito pouco para uma cidade. E foi um crescimento desordenado, muito rápido. A cidade passou aí em coisa de 15, 20 anos de 200 e poucos mil para 700 mil habitantes. Quer dizer, é um crescimento muito grande de maneira desordenada, sem se pensar. E uma das propostas da administração do prefeito Emílio é justamente que a gente planeje as coisas, que a gente possa pensar no que a gente quer para a nossa cidade no futuro. E aí foram estabelecidos eixos, né? Eixos de desenvolvimento, saúde, educação, que convocaram a sociedade através das suas entidades representativas, pessoas que gostariam de participar, partidos políticos, enfim. A sociedade foi convocada a participar e apresentar propostas daquilo que espera para a cidade no futuro. Então, como a gente usou como marca o Osasco 50 anos, o que a gente espera de Osasco quando ele completar os seus 50 anos. Né? E aí, disso gerou-se um documento e é lógico, hoje nós temos metas a atingir, a administração tem metas a atingir para quando Osasco completar os seus 50 anos. Pelo menos tem um rumo a seguir, né? Exatamente. Eu acho que como deputado, me colocando sempre à disposição, fico satisfeito de saber que a cidade de Osasco, mesmo sabendo que, apesar da herança de não ter tido planejamento, não ficou esperando e tomou conta do seu destino e passou a pensar como enfrentar os problemas, buscar soluções e de forma democrática, ouvindo a sociedade, ouvindo a população de todos os segmentos. Pelo menos eu estive numa reunião lá, se percebia, aliás, eu tive mais de uma, se percebia que tinha pessoas de todos os segmentos e entidades, inclusive de bairros, apresentando ali as suas sugestões, as suas ideias, para que a cidade tivesse aí um crescimento, um desenvolvimento de forma sustentável, já que não foi possível anteriormente ter sido planejado, uma vez que era um bairro de São Paulo, e a periferia é sempre periferia, né? Fica lá na periferia meio esquecido, as obras têm dificuldade de chegar lá, então eu fico contente de saber que a cidade que me deu o título de cidadão está pensando aí no seu futuro, né, a curto, médio e longo prazo. Sabe que, Marcos, que uma das coisas que dá muito prazer no nosso trabalho lá na Secretaria de Obras e na administração do prefeito é que é uma administração muito democrática, voltada à população, que ouve a população, que pensa junto com a população e que procura atender aos anseios da população. Então, ações como orçamento participativo, isso é implantado, o PPA participativo, o Osasco 50 anos, tudo isso é um conjunto de ações onde a sociedade se sente envolvida e contemplada.
e se apropria da administração. Então isso dá muito prazer na gente de poder estar ouvindo as ideias, porque às vezes as pessoas acham que o técnico vai sentar e vai vir com a ideia mirabolante que vai resolver o problema, e não. Às vezes a ideia parte de uma simples opinião do morador, de um participante lá da sociedade amigo de bairro, que ele vivencia o problema. Ele é que está no dia a dia ali, então ele sabe, às vezes ele tem a solução e a gente não está vendo, né? Então é muito bom esse exercício de ouvir a população é muito bom e prazeroso. Nós vamos chegando quase ao final do nosso programa, Assembleia Convida. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença, a sua participação e transmitir ao prefeito Emídio nossos cumprimentos, desejar que o próximo ano essa administração que ele está à frente, com a sua participação e os demais secretários, consiga ter êxito para que a população desfrute de todo esse trabalho que vem sendo implementado para essa cidade hospitaleira, que eu sei que ela tem servido também de indicadores para outras cidades, outros assuntos também. Então eu gostaria muito de agradecer a sua presença e que o senhor possa ter aí as considerações finais no dia de hoje. Quem agradece somos nós, Marcos. Muito obrigado pelo convite. A administração é muito grata ao seu mandato, que realmente se preocupa com as coisas da cidade de Osasco, sempre atuante, sempre participante, está sempre lá com a gente, mostrando os problemas e apresentando, apontando algumas soluções. Sempre que pode, destina recursos para que a gente possa executar as obras e estar atendendo a população. Então, na verdade, nós é que agradecemos a oportunidade de poder estar hoje aqui falando um pouco da cidade de Osasco e do que está sendo feito lá, e agradecemos muito a colaboração do seu mandato junto à cidade, tá? Então isso é muito importante. Nós agradecemos mais uma vez o secretário de obra da cidade de Osasco, administrada pelo prefeito Emídio, e que hoje comparece aqui para falar de resíduos sólidos e coleta seletiva, coletas de materiais, e dar aqui o seu testemunho do que vem sendo feito naquela cidade. Quero desejar a todos aí um grande abraço e que outras cidades possam também ter essa preocupação com o crescimento e a sustentabilidade, desenvolvimento com sustentabilidade, para que a gente preserve a natureza, mas as pessoas sejam preservadas com muito mais qualidade.